Lucas capítulo 16, verso 19 a seguir. Havia um homem rico e vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O rico no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Baseado nesse texto, existe uma interpretação de um lugar chamado seio de Abraão. E o que eu quero justamente é trazer a nossa reflexão sobre esse lugar. Existe realmente um lugar escatológico chamado seio de Abraão? É isso que Jesus quis dizer nesse texto? Um lugar intermediário onde as pessoas, depois de partirem salvas, eles continuam vendo o tormento das pessoas que estão e foram condenadas? Ou as pessoas condenadas estão vendo e conseguem até dialogar com aqueles que estão do outro lado, embora estejam separados por um grande abismo? Existe esse lugar? Parece-me que é o único texto na Bíblia onde fala especificamente sobre o seio de Abraão. Até causa um pouco de estranheza, porque o rico está pedindo a intercessão de Abraão, como se Abraão tivesse um poder de fazer alguma coisa. E Abraão, não. Eu falei, tem Moisés e os profetas, tem os escritos do Moisés e do profeta, ele tem a Bíblia, ainda nessa época tinha o chamado Antigo Testamento, né? Tem Moisés e os profetas, os livros do Pentateuco, os livros de Moisés e o livro dos profetas, ouçam-nos. Mas o que eu quero destacar essa questão do seio de Abraão é que talvez seja muito mais simples a interpretação do que se pensa. E para mostrar essa interpretação talvez muito simples, nós vamos ler um outro trecho da Bíblia em João capítulo 13, o verso 23, está escrito assim, João 13, 23, até o 25. Um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem seria aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Aqui na ceia de Jesus com seus discípulos, João está reclinado no seio de Jesus. E depois o Pedro pergunta a Jesus de quem que ele está falando. Aí João reclina-se no peito de Jesus, mostrando ali aquela comunhão, aquela afinidade, aquele acolhimento de João por Jesus Cristo. Então esse texto que nós citamos de Lucas 16, de Lázaro no seio de Abraão, ele está falando daquela pessoa que foi desprezada, rejeitada, que sofreu grandes privações e que viveu como um mendigo cheio de feridas, e os cães lambiam-lhe as feridas. Lá depois que ele partiu, ele foi levado pelos anjos. Ele foi acolhido por nada mais ninguém menos do que o grande patriarca Abraão, o primeiro dos patriarcas dos hebreus. Ele estava ali em grande acolhida, em grande acolhimento, em grande conforto. Ele estava agora sendo consolado. Então esse texto está mostrando aqui que alguém que sofreu tanto nessa vida, depois ele foi acolhido e recebeu consolo depois que partiu deste mundo. Em contrapartida, alguém que viveu esplendidamente, em grande riqueza, em grande ostentação seria a palavra para a época, né? Vivendo em grandes regalias, esplendidamente, vestindo de púrpura e linho finíssimo, e nem sequer se importava com alguém que estava caído na sua porta, não dava nem migalhas para ele. E agora esse foi para o tormento, e Lázaro para o conforto e o consolo. A grande interpretação, a simples interpretação que eu quero trazer, é que esse seio de Abraão pode estar falando tão somente do peito mesmo de Abraão, da acolhida daquele mendigo quando chegou do outro lado, quando partiu desse mundo e foi levado pelos anjos, uma representatividade para os judeus muito importante,
Alguém que era desprezado por todos, cercado de cachorros lambendo suas feridas, foi recebido no lugar onde estava o próprio Abraão. E ele teve a oportunidade de reclinar no seio, no peito do próprio Abraão. Que Jesus te abençoe. E se você discorda dessa interpretação, não tem problema nenhum. Se você acha que isso é um texto, é uma parábola, ou se é um fato real, sem problema nenhum também. Não altera nada, não muda nada, mas faz-nos crescer na fé. Essa interpretação é uma perspectiva diferente, mas que pode ser bem verdadeira sobre essa interpretação de acolhida, significando tão somente isso. Se você acha diferente, não tem problema, põe nos comentários aí, nós vamos amar, né, ver uma outra interpretação e vai ser muito bom para o nosso crescimento, para a glória de Deus. Jesus abençoe a todos. Amém.